vendedores, públicos, jornalistas, do 2015, estava no final do novo tempo, muita necessidade de ter esta reunião nesta data e neste horário por causa de um contrato no Trânsito Municipal, que vem hoje a reunião de equipe. E, portanto, agora não vamos fazer extraordinário também, relacionado com o contrato municipal, que vem hoje a reunião do executivo. Portanto, estes são os novos cortes, com esta apresentação da reunião que está obrigado por alguém, e que aqui a nossa lei municipal. Para nós, os trabalhadores, não é a primeira vez que feita vou escrever só tirar aqui uma nota em privado, vou ter lá em público. Não sei se hoje ou no próximo extraordinário a água que temos irá a questões, porque eles estão a elaborar 104 em Santarém, e vamos de ver neste ano de 2015 que está a dar alma aos parceiros municipal e estes foram dia 2 que ajuda a lei para tratar a responsabilidade que é também sobre esta entrando aqui na ordem do dia, nós quero dar a palavra. Está bem. Senhora, portanto, quem é que quer? Deixar de ser vereador Jorge. Então, boa tarde, Presidente, Sr. Vereadores, Comunicação Social, funcionários da Câmara Municipal, a todos, boa tarde. E eu ia começar, e neste caso concreto, por falar sobre o encerramento da fábrica da Unicer em Santarém. E começo por este ponto, tendo em conta que hoje é um dia de luta, um dia que estes trabalhadores estão em greve, portanto, corre uma greve hoje durante todo o dia, e pretendo aqui mostrar a minha solidariedade com a luta destes trabalhadores pela defesa da fábrica, pela continuação da elaboração desta fábrica em Santarém. De notar que esta empresa já encerrou a sua unidade de produção de cervejas e agora, recentemente, pretende encerrar a unidade da ex-fábrica da Ricão. Invoca a administração da empresa pertence às dificuldades financeiras, mas referi que no último ano esta teve um resultado de cerca de 33 milhões de euros de lucro, recebeu cerca de 7 milhões de euros de fundos comunitários, muitos destes investidos na unidade de Santarém. Mesmo assim, pretende colocar no desemprego cerca de 140 trabalhadores, destes 70 são de Santarém. O que os trabalhadores pretendem é continuar a trabalhar e nada mais justo seria receberem como prenda de Natal a informação de que a administração teria voltado atrás com as suas intenções e a elaboração desta unidade iria continuar. Sabe-se também que estão a ser exercidas grandes pressões junto dos trabalhadores no sentido de aceitarem o desemprego como caminho de saída, sendo para o Concelho de Santarém também uma unidade produtiva de extrema importância, e sabendo que o Sr. Presidente tem acompanhado esta situação, quais as diligências efetuadas pela Câmara Municipal de Santarém, junto do Governo e da administração da empresa, no sentido de alterar as pretensões da administração da Unicer. Pronto, isto era o primeiro ponto. Depois pretendia passar a outro ponto, relativamente ao centro histórico. E relativamente ao centro histórico, já não bastava o centro histórico estar cada vez mais deserto, com espaços comerciais a fecharem e a vinda de pessoas a ser cada vez menos, para agora, e na sequência já de outras derrocadas, na passada segunda-feira, em pleno centro da cidade, ter caído, desmoronado um telhado, beirado de um edifício em plena rua 1º de Dezembro. Não aconteceu uma tragédia por mero acaso, se tivesse surgido em plena hora do dia. Até sei que por acaso, a hora que isto aconteceu, até tinha acabado de passar um jovem que ia para o seu trabalho e, de facto, apanhou um grande susto e, ao reparar que podia ter ficado debaixo daquele entulho.
Há questões que urge acompanhar para a manutenção, conservação de edifícios no centro histórico, através de vistorias, o contacto até com proprietários, e isto para além de preservar o centro histórico, evitar também o perigo na via pública. Ouvi dizer, no caso deste acidente da passada segunda-feira, os proprietários pretendiam fazer obras e já teriam pedido a licença à Câmara Municipal há perto de 2 anos. Ouvi dizer, e a questão que se coloca, e nada melhor do que aqui para pretender esclarecer, o porquê desta demora e se de facto se confirma ou não esta situação. E será que a Câmara Municipal de Santarém está também a acompanhar junto dos proprietários e também a questão do IPAR nas várias situações que podem ocorrer e pôr em perigo as pessoas na via pública, no caso concreto do centro histórico? Será que já foi feito algum estudo de forma a apresentar candidaturas a fundos comunitários ou encontrar outras soluções para ultrapassar estas situações no centro histórico? Portanto, eram aqui algumas questões que eu pretendia deixar em cima da mesa e a colocar outra questão que me parece pertinente e até como cidadão, e tenho reparado na cidade, relativamente às cabines telefónicas públicas. De facto, compreendemos que hoje em dia, com o desenvolvimento cada vez mais das comunicações e o uso do telemóvel, praticamente todos utilizam o telemóvel. Entretanto, existem cabines públicas que estão desativadas. Por acaso, da cidade encontrei 2 que estão a funcionar. E justifica-se, uma junto às finanças, aqui outra junto também à entrada aqui da Alexandre Herculano, junto ao mercado. Mas existem algumas desativadas, nomeadamente, que eu encontrei na Rua Engenheiro Barreiros Mota, mesmo à entrada do Campo Emílio Infante da Câmara. Outra na Avenida Madre Andaluz, junto à EDP, ali naquele entroncamento junto à Sereia, e de facto com bastante mau aspecto, suja, vidros partidos. Outra também na Rua Pedro Santarém, em frente ao Quinzena, se calhar noutros tempos até se justificava, quando as pessoas saíam dali, e se calhar para requerer o táxi, de facto, se calhar seria oportuno, e até é uma questão de segurança. E houve outra recentemente que foi retirada porque houve um despiste de uma viatura que caiu em cima dessa cabine e depois acabou por ser retirada, que foi ali junto à rotunda de São Domingos, a rotunda luminosa. Havia ali também uma cabine que estava desativada. Cabines estas desativadas, ou seja, não têm telefones, e a questão que eu coloco também, e face ao aspecto dos mesmos, vídeos partidos, se a autarquia já comunicou, julgo que isto tem a ver também com a PT, não sei qual é o ponto da situação, para a retirada das mesmas, tendo em conta que não se justificam. E para já disse. Boa tarde, Sr. Presidente, caros colegas, Comunicação Social e colaboradores da Câmara. Amanhã chega a Portugal visto que estava previsto sermos um dos municípios a receber inicialmente refugiados. Obrigada. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Funcionários da Autarquia, Comunicação Social, muito boa tarde a todos. Eu trago-vos aqui os dados recentemente conhecidos da Associação Cívica Transparência e Integridade. Penso que sabem que fazem um relatório anual com 7 indicadores base. Esses indicadores mostram bem, digamos, a diversidade das funções, das valências do município e fazem esse estudo num âmbito nacional abrangendo os 308 municípios. E esses indicadores vão a coisas como a contratação pública, a relação com a sociedade, taxas e regulamentos, entre outros, portanto, dão mostras de grande abrangência. Para esses indicadores ainda vão depois subfatores que, digamos, são calculados para definir um índice. E o índice, diria eu, até é a parte menos importante daquilo que me preocupa e que venho aqui dar nota. O município de Santarém, neste presente ano, nesse ranking, recebe portanto, uma posição 115,
sendo que no ano passado tinha uma posição 108 e antes ainda uma posição 216. Como notas gerais, no panorama do território nacional, os municípios dão mostras de preocupações neste domínio, nesta área, e, portanto, também, em termos de traço geral, evoluíram bastante nos seus indicadores. Significa que o próprio ranking vai sendo alterado em função da melhoria também dos municípios. A propósito do município de Santarém, há também, digamos, notas dignas de registro, que são as melhorias verificadas em alguns desses indicadores, particularmente na relação com a sociedade, outra ainda que é, digamos, aquilo que se passa no âmbito do urbanismo, onde de facto o progresso é de assinalar e pelo qual também endereçamos cumprimentos, porque essas práticas são bem recebidas pela sociedade civil. E já agora devo dizer que este estudo é feito com a mesma metodologia, sob a informação que é pública, a partir dos sites e da informação que está disponibilizada pelos respectivos municípios. Contudo, não posso deixar de registar alguma preocupação com dois dos indicadores que não têm progresso. Um deles tem a ver com a contratação pública, precisamente, outro ainda com os planos e relatórios relativos a 2 anos anteriores, portanto, no fundo, o registro histórico dos planos e relatórios que se disponibilizam publicamente. Eu até percebo dificuldades pontuais, e essas dificuldades pontuais, enfim, merecendo atenção, podem ser superadas. Agora, já, digamos, registro alguma estranheza se os indicadores não têm progresso. Significa que há, pelo menos sobre eles, alguma falta de atenção. E é esse, digamos, é esse trazer à atenção deste município que é necessário olharmos para este assunto. E como às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras, trago aqui a comparação daquilo que é o município mais bem-sucedido com o nosso. E como reparam do ponto de vista gráfico, há uma diferença muito substancial, sendo que as barras que aqui faltam são, na verdade, os tais indicadores que classificam com 0. Eu, enfim, para dar aqui um tom de maior leveza neste assunto, até diria que no primeiro ano em que este estudo foi feito, nestes mesmos indicadores, que agora registram 0, havia um marcador, ainda que insuficiente, mas de 7, em 100 pontos possíveis, 7 pontos estavam conferidos nesses ditos indicadores. Portanto, em concreto, queria perguntar ao Sr. Presidente de Câmara que preocupações tem nesta matéria e que esforços poderá desenvolver no sentido de melhorar, acrescentar transparência a estes aspectos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os presentes. Eu começava por corroborar ali a opinião do vereador Jorge relativamente ao mobiliário urbano, mas eu alertava que, sobretudo, não é o Executivo que tem que andar atrás destas situações, mas é um alerta quase aos serviços para, quando estas situações ocorressem, os serviços tivessem... Sim, eu estou a dizer... Não, mobiliário urbano está no espaço público. Os edifícios, esse mobiliário deve ser acautelado pela Câmara Municipal. Ou seja, uma cabine telefónica não está enquadrada no mobiliário urbano. É mobiliário urbano, não é, pode não ser da propriedade, mas a autorização para ele se localizar ali é da Câmara Municipal. Portanto, se ele está degradado, deverá ser a Câmara a ter as diligências necessárias. Mas eu cingia-me simplesmente a 5 pontos, que no fundo é um elencar das respostas às questões que estou a aguardar desde várias reuniões. E começar a capacidade do sistema de saneamento no Concelho de Santarém, para habitantes, o número de notificações feitas para os proprietários do centro histórico, e portanto notificações no sentido de preservarem e conservarem a sua edificação. Se a Unicer já informou sobre o destino dos seus terrenos, que é proprietário e que vão ficar devolutos. Se a limpeza e manutenção dos espaços que referi na última reunião, nomeadamente o talude da Nacional 3 e a área adjacente ali perto do restaurante da Grelha, também é um talude para quando é que isso é visto.
E, por último, a resolução para quando a resolução das questões relativas às tampas de saneamento. Era só. Boa tarde, Sr. Presidente. Obrigadíssima, Srs. Vereadores. Boa tarde a todos. Comunicação Social, colaboradores. Eu hoje o que gostava mesmo de fazer era de enaltecer o trabalho que os agrupamentos de escolas dinamizaram e desenvolveram durante o primeiro período, culminando com a intervenção em espaço público em alguns locais do nosso concelho, com estas intervenções, com a apresentação de enfeites de Natal que ficarão patentes durante a quadra natalícia. Não só no Jardim da Liberdade, como ontem tivemos a oportunidade de ver, um dos agrupamentos, nomeadamente o Dr. Genestal Machado, como crianças de todas as escolas do nosso concelho, que, aderindo a um desafio, a um projeto que a Divisão de Educação e Juventude lançou no âmbito da oferta de recursos educativos, se disponibilizaram para colocar enfeites de Natal, para fazer com material reciclável enfeites de Natal que vão estar nos espaços públicos do nosso concelho. Portanto, aproveitava esta oportunidade para desejar a todos os estudantes do nosso concelho e comunidade educativa em geral, votos de uma quadra natalícia com muita paz e com muito amor. Muito obrigada. Dos trabalhadores da... Poderia ser de outra... Não está a ligar. Não... Já está ligado. Temos estado sempre ao lado dos trabalhadores da Unicer e quero-vos dizer o seguinte. Como sabem, eu comprometi-me com os trabalhadores e com a Comissão de Trabalhadores e com os sindicatos a que este assunto nunca saísse da agenda pública. E como sabem, em todas as reuniões de executivo temos falado nesta matéria. Também agradeço à CDU por trazer hoje este assunto, que eu iria falar nele, mas já que a CDU trouxe, irei responder, dando nota do seguinte. Eu próprio estive, não fiz nota disso, fizeram os trabalhadores, fizeram um dia de greve. Eu estive nesse dia de greve com os trabalhadores, fui falar com eles, dando-lhes nota do que da tramitação que estávamos a fazer. Eu quero dizer que também temos aqui uma coisa que nos atrapalhou. Eu tinha solicitado uma reunião a um Ministro da Economia que durou 15 dias e, entretanto, já tive uma reunião a outro Ministro da Economia, portanto, isto também, como devem calcular, trouxe aqui alguma entropia ao processo. Eu tinha reunido com o Ministro Pires Lima, entretanto, tivemos um outro Ministro da Economia que esteve, salvo erro, 15 dias, 3 semanas no cargo. Já solicitei uma nova reunião a este Ministro da Economia. A questão dos fundos comunitários é muito importante que ela seja decidida. Nós exigimos, eu aqui falo em nome de Santarém, eu sei que falo em nome de todos nós, falo em nome de todas as forças partidárias, nós exigimos que o Ministério da Economia, o IFTRE, ou seja quem for, que deu fundos comunitários, concedeu fundos comunitários à Unicer, responda aos eleitos locais de Santarém, aos trabalhadores da Unicer, o que é que vai fazer aos fundos comunitários, se a Unicer tem que devolver ou não tem que devolver. Isto é uma questão rápida, ou seja, já passaram meses demais, e eu espero que quando for ter a reunião com o próximo Ministro da Economia,
como disse, percebo não me ter ainda recebido, porque houve aqui umas mudanças e devem estar ainda a habituar-se aos gabinetes, tudo isso, mas nós exigimos, aqui não falo em meu nome, nós exigimos saber se estes fundos comunitários já foram devolvidos ou se estes fundos comunitários estão em vias de ser devolvidos. E mais, é que quem não cumpre as regras dos fundos comunitários tem penalizações para o futuro. Eu quero saber também, que foi isso que eu escrevi ao Sr. Ministro, se em futuras candidaturas, como não cumpriu os preceitos do que estava, se a Unicer, em candidaturas no Portugal 2020, tem penalizações. É que isto também é importante dizer, não é só com os fundos que eles já receberam, é com os futuros fundos que eles estão a candidatar sem penalizações. Esta nota é algo que tem que ficar. E é isto que eu quero que, quando o Sr. Ministro da Economia, eu sei que estão eleitos há pouco mais de uma semana e meia, sei que vamos receber, inclusivamente tenho já uma reunião marcada com o Ministro da Saúde sobre questões de saúde no Conselho, ou seja, quero-vos dizer que na segunda-feira a seguir a todos os ministros estarem eleitos, o município de Santarém pediu reuniões à esmagadora maioria dos senhores ministros por causa de termos uma série de assuntos pendentes. E, portanto, o Ministro da Saúde já marcou, o Ministro da Economia deve estar a marcar, nós exigimos isso. Quero-vos dizer o seguinte, temos de saber sobre isto. Há outra coisa que estamos também, a nível do nosso urbanismo, a tramitar. O vereador Luís Farinha começou a tratar disso, o vereador Celso Brás também referiu isso. Há uma coisa que é o seguinte, a Unicer pode estar a pensar rentabilizar o espaço que tinha. Nós também exigimos e gostaríamos todos que esse espaço fosse rentabilizado, mas há uma coisa que é o seguinte, nós, neste momento, estamos a tramitar para que os apoios que foram concedidos, e nós nos recordamos, 2004 e 2005, nós deliberámos no sentido de uma plataforma logística a ser construída naquele espaço, e como sabemos, esta plataforma logística vai rentabilizar aquele espaço, ou seja, é uma mais-valia para a Unicer, mas nós, se não tivermos respostas, eu irei trazer a este Executivo e à Assembleia Municipal a reversão de todas essas matérias. Eu não sei, claro que aquilo tem um tempo para que estar em vigor. Se não estiver em vigor já, irei trazer a este Executivo a reversão de todo esse planeamento que foi feito para a plataforma logística, que, do ponto de vista da Unicer, será uma mais-valia. Ou seja, todos os apoios que foram concedidos à Unicer, aqueles que nós pudermos reverter, irá ser feita uma informação ao Executivo e à Assembleia Municipal para que sejam revertidos e que aquele espaço não seja. Não quer dizer que haja uma outra empresa que seja instalada naquele espaço que nós não tenhamos que alterar isso a posterior. Mas com a Unicer, com este comportamento, nós iremos atuar desta maneira. E penso que todas as forças partidárias concordam connosco neste aspecto. Sei também, e estamos aqui 3 forças partidárias, há uma outra força partidária que também fez esta proposta, sei que está a ser acertada entre os líderes das diversas bancadas da Assembleia Municipal, uma moção a levar no dia 21 à nossa Assembleia Municipal sobre a Unicer, uma moção que se quer de conjunto de toda a Assembleia Municipal, que seja votada e que também, de algum ponto de vista, tenha força para além do Executivo e força para além dos trabalhadores, para que todas estas unidades, porque todas estas entidades, peço desculpa, sintam que os eleitos locais estão ao lado dos trabalhadores, porque realmente a Unicer teve aqui uma postura que nós achamos que não foi a mais digna. E porquê? Porque o argumento que utilizou para encerrar a Unicer, ou seja, neste caso a Rical em Santarém, foi falacioso. Foi dito que era devido ao mercado angolano, e todos nós sabemos que a Rical não exportava nada para a Angola. Portanto, podiam ter utilizado qualquer argumento, menos este. E isso nós não aceitamos. Os eleitos locais de Santarém, não falo só por mim, sei que falo por todos, não aceitam este argumento. E, como tal, quero dizer, Sr. Vereador Jorge, que nós estamos ao lado dos trabalhadores, estamos ao lado destas pessoas que se sentiram prejudicadas por uma decisão que há uns anos atrás, eu quero dizer aqui uma coisa também, do ponto de vista do meu entendimento. Se não tem havido fundos comunitários, devido a todos estes apoios relativamente à Unicer, nós hoje não tínhamos nada que opinar sobre a Unicer. Era uma decisão de privados. Agora, como houve apoios estatais, houve apoios municipais relativamente a esta entidade, nós temos que falar. E não nos calaremos enquanto isto não esteja resolvido. Quero dar nota sobre isto. Sobre a questão do centro histórico de Rocada, Sr. Vereador, não foram 2 anos, ou seja, foram alguns meses, e como deve calcular, a entidade, e dizíamos isto, colocou uma recuperação que não tem a ver com
com a derrocada que existiu, era uma pequena recuperação da fachada, o que lá estava era estrutural, não tinha a ver com a fachada, e nós temos uma tramitação que tem de recorrer vários pareceres internos, pareceres externos, e estávamos a recolher pareceres que fizemos um esforço durante esta semana para que estejam todos recolhidos para que o privado possa intervencionar naquele espaço. A questão da arqueologia, a questão da DGPC, tudo isso foram pareceres que foram solicitados. E isto são coisas que nós queremos e sabemos que demoram. Portanto, todos nós, e agora faço aqui também um alerta, para todos, e muitas vezes falamos do centro histórico todos, eu digo uma coisa que é o seguinte: nós queremos um centro histórico que seja classificado. Nós queremos um centro histórico que responda a uma série de requisitos. Claro que eu acho que a DGPC exagera nos requisitos que exige, já aqui o disse. Mas há requisitos que nós temos que manter. E estes requisitos fazem com que este tipo de intervenções demore algum tempo. Isto é uma decisão que terá que ser nossa. Portanto, nós todos entendemos que tem que ser um centro histórico classificado e, como classificado, temos que passar por uma tramitação. Mas se também começar a haver muito ruído de dizer que há muito tempo a demora, há muito tempo de intervenção, nós, qualquer dia, se calhar, temos todos que pensar publicamente, deixarmos cair esta classificação. E eu quero-vos dizer uma coisa publicamente. Se houver essa necessidade, eu sei que a classificação histórica é importante, mas, hoje em dia, com o estado que nós atingimos, o Presidente da Câmara Municipal de Santarém tem que ponderar, e o seu Executivo tem que ponderar, se deve ou não deixar cair a classificação do centro histórico. O que sei que estou a dizer pode ser polémico. Assumo isso, mas nós temos que ver, há aqui um trade-off entre a necessidade de intervenção rápida e a necessidade de intervir lentamente de acordo com os pareceres. Eu esperava que houvesse bom senso, e já aqui o disse uma vez, uma troca de argumentos com o vereador Celso Braz, e apraz-me registrar que o vereador Celso Braz, se calhar na grande parte do que nós dissemos, concordava com o que eu disse e com o que o vereador Luís Farinha disse, portanto, nestas matérias, e ele poderá falar sobre isso, nós temos que começar a ponderar. Todos nós queremos uma classificação do nosso centro histórico, queremos ir ao encontro do que é a sua classificação histórica, mas essa classificação histórica, em alguns aspectos, não estou a dizer só os pareceres internos, também os pareceres externos demoram muito tempo. E hoje em dia, não é só em Santarém, em todos os centros históricos, não se coaduna o tempo de espera que temos que ter com a necessidade de intervenção. E este é um trade-off, ou seja, esta escolha terá que ser feita. E claro que nós queremos cumprir todos os preceitos. Eu posso dizer que, ultimamente, visitei algumas cidades europeias e eu tenho aqui alguns relatos que não nos exigem, nessas grandes cidades europeias que têm milhares de pessoas a visitá-las, o que exigem em Portugal. Eu posso demonstrar, eu tive numa cidade onde, numa grande catedral europeia, estavam rosáceas que por trás, para as fixarem, tinham alumínio a fixar isso. Eu tenho fotografias que eu retirei, se a DGPC, quando tiver uma reunião, vou mostrar. Quer dizer, olha, estão aqui rosáceas com estruturas de alumínio para as fixar. Em Portugal isto seria impensável, portanto, e custaria uma fortuna. E esta alteração de mentalidades tem que ser feita. Agora, nós estamos num ponto de viragem. Portanto, este ano nós temos de fundos comunitários para a classificação do nosso centro histórico, mas se verificarmos todo, isto é uma decisão que não é só do Presidente da Câmara Municipal de Santarém, é uma decisão do Executivo. Se esta decisão continuar na demora e num atraso na recuperação do centro histórico, acho que todos nós teremos que ponderar fazer esta alteração. E estou disponível para a fazer. Portanto, eu com o vereador Luís Farinha já falámos nisso. Claro que também quero aqui dar nota de uma coisa. Há entidades, e nós, quando temos este quadro comunitário Portugal 2020, tivemos uma nova realidade, que é a realidade dos mapeamentos, e esta realidade dos mapeamentos exigia uma série de preceitos. E houve entidades, a GPC, a Direção da Segurança Social, a Direção da Saúde, uma série de entidades supramunicipais que tiveram os seus mapeamentos. E nós só nos podemos candidatar de acordo com esses mapeamentos. Eu quero dizer que a DGPC, é claro, que tem mapeada a classificação do nosso centro histórico. Agora, se isso nos trouxer algumas entropias,
nós temos que a ponderar, porque nós não podemos estar mais sujeitos a situações destas. Claro que a DGPC também tem feito um esforço, e também louvo esse esforço para que as coisas sejam mais rápidas, mas as exigências, para além do parecer deles, é que depois o parecer... Porque eu vou dar aqui uma nota que não sei se sabem. A União de Freguesias da cidade de Santarém quer fazer uma capela mortuária na Ribeira de Santarém. Arranjaram uma empresa para fazer esse projeto, fizeram toda a tramitação que achavam normal, enviaram para a DGPC, foi chumbado. Portanto, há um edifício na Ribeira de Santarém que no próximo ano poderia ser recuperado, a DGPC chumbou. Eu não sou arquiteto, não sei da validade desse projeto, se o projeto tem muita qualidade, se tem pouca qualidade, não sei. Sei que a intenção da União de Freguesias foi chumbada. E isso foi-me comunicado pelo Sr. Presidente da União de Freguesias. E, portanto, são estas situações que nós temos que reverter. Porquê? Porque a União de Freguesias e a Câmara de Santarém, nos seus imóveis, têm feito um esforço grandioso para recuperar todos os outros. Pois, claro que há a questão dos privados para recuperar todos esses. Felizmente, têm entrado muitos pedidos de requalificação de imóveis no nosso centro histórico. Nós temos as ARUs aprovadas. Agora, ainda não é suficiente, nós todos sabemos, mas isto é uma discussão que em 2016 eu irei provocar para que ela seja uma discussão muito presente. E vou-vos dizer uma coisa, irei assumir em alguns momentos posições contra entidades situacionistas, e repito o adjetivo que estou a utilizar, entidades situacionistas que não nos deixam ter a velocidade necessária para os dias modernos que nós temos, dias da comunicação rápida, todos os aspectos serem rápidos e termos entidades que nos exigem questões que nós não podemos. Relembro, nós estamos no século XXI e nós no século XXI temos habituados a comodidades que não se coadunam com exigências de algumas entidades que nos querem ainda nos finais do século XIX e inícios do século XX. Termino o que disse sobre a questão do centro histórico. O vereador Jorge falou... cabines. Sr. vereador, nós, sobre a questão das cabines telefónicas, eu tinha aqui mais algumas notas que depois fui escrevendo. Nós também temos a questão do nosso plano, o PEDU, que já o delineámos, ou seja, ainda não o trouxemos a discussão. Porquê? Porque nós, antes disso, tínhamos de ter uma discussão com a entidade dos fundos comunitários e agora, com esta transição governamental, isto ficou um pouco insípido. Nós também, na implementação do nosso PEDU, como sabem, existiram reuniões com os privados, para que os privados também sinalizassem as suas intervenções ao nível do centro. E eu espero que também o Jéssica, isto, claro que agora com a alteração governamental poderá haver alterações, mas o Jéssica 2 estava previsto para grandes intervenções ao nível dos privados. Agora, é uma coisa que eu quero dizer, e reafirmo, já disse isto várias vezes nas reuniões de executivo, foi sempre apresentado como havendo fundos comunitários para a reabilitação urbana, mas eu repito, e vou dizer isto e faço este alerta como fiz a algumas entidades, não eram fundos comunitários, eram empréstimos a juros baixos. Porque, geralmente, quando se fala em fundos comunitários, tem-se a ideia que há fundo perdido. E aqui não havia fundo perdido, nem há fundo perdido ainda. Eu espero que hajam reprogramações, já o disse quando era o governo PSD, e digo agora que é um governo PS, CDU e Bloco de Esquerda, e PAN, acho que o PAN também votou favoravelmente. É PS, está bem, mas com o apoio dos outros, pronto, está bem. Eu espero que haja, já o dizia no anterior governo, e já me ouviram dizer aqui neste fórum, que haja alterações, uma reprogramação para que possa haver algum fundo perdido para esta reabilitação urbana. Porque o que é dito como fundos comunitários, se os promotores forem às entidades que concedem estes ditos fundos, irão claramente perceber que não são fundos comunitários, são empréstimos onde o juro é baixo. E as pessoas muitas vezes dirigem-se lá, pensam, tenho fundos comunitários, tenho 30%, 40%, 50% de fundo perdido e não têm. Esta é outra nota. Sobre as cabines telefónicas, Sr. Vereador, dizer-lhe o seguinte, nós temos notas que algumas delas estão degradadas, nós não temos feito esse acompanhamento, vou-lhe ser sincero.
assumo isso. Agora, nós temos a ideia que a entidade que tem estas cabines telefónicas que faz esse acompanhamento. Portanto, eu não tenho nota de privados que nenhuma delas funciona, nunca ninguém nos apresentou isso, que já vi que uma ou outra não estão com o funcionamento que provavelmente que deviam dizer, pelo menos tem esse aspecto. Agora, não tenho nota dos serviços me terem informado se a cabine A, B ou C não funciona. Não tenho isso, mas como o Sr. Vereador fez essa nota, eu irei comunicar à entidade responsável sobre isso. Sr. Vereador, não tenho essa noção, irei aproveitar... Irei aproveitar a sua informação, os nossos técnicos irão fazer chegar à entidade, à PT, essa sua informação. Sobre a questão dos refugiados, a vereadora Susana Pita Soares irá falar de seguida. Sobre a questão do relatório, transparência, o vereador Sérgio falou, eu quero lhe dizer nota que é o seguinte, somos o 115, ou seja, até um número que é engraçado, hoje é o 112, o 115 era um número que há uns anos atrás para nós era importante dizer o seguinte, Sr. Vereador, do ponto de vista da transparência, isto são critérios que, para mim, de alguma maneira, tentou fazer uma harmonização entre todos os municípios, sermos assim, ou seja, estamos no primeiro terço dos municípios. Portanto, logo aí, não me parece uma coisa que estejamos tão mal classificados assim. Há 308 municípios, sendo o 115 não me parece assim tão mal relativamente. Agora, claro, podemos sempre melhorar. Agora, não, mas a vereadora já vai dar. Agora, eu quero dar também só aqui uma nota sobre algumas questões. Nós tivemos, há algum tempo atrás, eu disse isso, ou seja, tivemos uma reunião com o Tribunal de Contas, com a IGF e outras entidades, até teve um órgão de comunicação social nacional nessa reunião, por causa do nosso plano anticorrupção. E quero lhe dizer que o plano anticorrupção, estão aqui vereadores, nomeadamente a vereadora Susana e o vereador Inês, estiveram nessa reunião, que fomos elogiados pelo plano anticorrupção que tínhamos. Portanto, que era um plano anticorrupção dinâmico, enquanto muitas entidades têm planos anticorrupção que estão estáticos e quase dizem que estão lá emoldurados só para dizer que o tem, o nosso foi elogiado por estas entidades como sendo um plano dinâmico que vai ao encontro de todas as recomendações que estas entidades fazem. Do ponto de vista da contratação pública, não há nada que não esteja na plataforma. Portanto, o Sr. Vereador, qualquer órgão de comunicação social, qualquer município, se forem às plataformas e ao .gov, podem encontrar os nossos contratos. E isso aí faço esse desafio. Porque as nossas plataformas, até não temos uma plataforma, temos duas plataformas. E porquê temos duas plataformas? Para ir também ao encontro dos nossos fornecedores, porque há fornecedores que têm contratos com plataforma, outros têm com outra. Nós, para abrirmos o leque, temos, não sei se haverá muitos municípios, se calhar até haverá, não sei, que tenha contrato, nós temos contrato com duas plataformas. Agora, eu também vou dizer uma coisa que é o seguinte, nós temos muitas entidades, e já tivemos aqui alguns concursos, pequena monta, 15, 20 mil euros, que ficaram desertos, porque nós temos entidades no nosso concelho e de concelhos limítrofes que não estão inscritas nas plataformas, que nos têm trazido também alguns problemas do ponto de vista da celeridade dos processos, por causa de nós convidamos entidades que depois não estão permanentemente na plataforma, é por via de e-mails e muitas vezes, quando nós, ou seja, a plataforma envia-lhes os e-mails a que nós os convidamos e eles vão ver passar 3 ou 4 dias do prazo os convites que nós fazemos. E a vereadora, nomeadamente, olha, posso dar aqui 3 ou 4 exemplos, não interessa quais, mas a vereadora Inês, a vereadora Susana, nos seus pluros, tiveram a percepção disso, eu também pluros, que são que estão a distritos, tive essa percepção. Agora, tudo está na plataforma, do ponto de vista da transparência. Agora, isso não sabemos. Portanto, desafio também qualquer município de Santarém, qualquer dos vereadores, poder estar nessas plataformas e ver isso, porque estamos em todas. Nós temos um núcleo de contratação pioneiro que está no nosso departamento de visão jurídica e, portanto, são vistos pelos nossos técnicos, são os nossos técnicos que informam sobre as empresas a contratar, são essas entidades que podem concorrer, portanto, com uma transparência total, e estamos sobre isso. E, portanto, dizer o seguinte, que sendo nós um município que tem toda esta tramitação, estamos completamente descansados, que agora, claro,
poderemos melhorar, e muitas vezes, mas não estamos aqui preocupados, e quero já dizer isso, a ver como é que a gente melhora os índices. Muitos desses índices nós vemos, olha, nós fizermos assim, fizermos esta plataforma ou isto, podemos subir não sei quantos no ranking. Não estamos preocupados com isto, estamos preocupados claramente em ter transparência, preocupados em que quem quer saber dos nossos concursos o possa saber, e portanto, e faço esse desafio, no .gov podem lá ir, está lá tudo, e se não quiserem também, nós temos na nossa divisão jurídica, porque nós temos uma coisa que centralizamos no nosso serviço, na nossa divisão jurídica, todos os nossos concursos, e fizemos uma coisa que nos traz aqui até um transtorno, que é o seguinte: nós, e já posso dizer que nós, por causa do nosso plano anticorrupção, mesmo para concursos, nós pedimos só convidar uma empresa, convidamos no mínimo sempre 3 empresas. Isso está numa circular que nós fizemos no município de Santarém há uns anos atrás, que mantemos, e muitas vezes, do ponto de vista da celeridade, a nós, isso traz-nos algum atraso. Porquê? Porque nós, claro, podíamos, dentro do limite da contratação, podíamos chegar àquela empresa e dizer assim: é este o concurso, está dentro agora, os nossos técnicos dizem que o preço está de acordo com o contrato, mas nós não. Vamos sempre contratar 3 empresas nesse aspecto, a menos que haja aqui uma derrocada, uma coisa do género, que tenha que ser uma urgência imperiosa, e nessa urgência imperiosa então recorremos só a uma empresa. Portanto, isto é algo que muitas vezes nos retira alguma celeridade, e eu muitas vezes falo isto com a vereadora Susana Pita Soares, do teu departamento jurídico, a vereadora Inês, o vereador Luís, muitas vezes o vereador Melão, quando cá esteve, que percebemos que o nosso plano anticorrupção, a metodologia, a nossa norma de controle interno, muitas vezes tira-nos alguma celeridade. Mas isto para quê? Para que a transparência seja muito maior do que aquela que alguma vez possam pensar todos eles. E, portanto, isso estamos completamente descansados com isto. A vereadora Susana também poderá dizer só mais algumas coisas sobre isto. Vereador Celso, a questão do mobiliário respondi. Também quero dizer que sobre a questão do mobiliário urbano, que é o seguinte: sobre o centro histórico, no outro dia fui confrontado com o município sobre a questão de nós termos a questão para as beatas. As nossas papeleiras que estão no centro histórico, quem reparar nelas, na parte de cima tem um buraquinho assim, uma coisa que é côncava, é para que as pessoas apaguem os cigarros e possam lá pôr os cigarros. Portanto, a quantidade de beatas que existem por aí, não há justificação, porque as nossas papeleiras estão preparadas para as coisas. Mas mesmo assim, quando não consigo ultrapassar isso, há uma campanha que a senhora vereadora do Ambiente está a preparar, que irá levar a esse nosso problema das beatas, e a vereadora poderá depois também dar nota sobre isso. Acho que já falamos aqui uma vez numa reunião sobre isso, mas poderá também dar alguma nota sobre isso. A Comissão do Conselho, eu recebi hoje um e-mail das Águas de Santarém, que vou imprimir e vou-lhe reencaminhar. Notificações do Centro Histórico, o vereador Luís também está a acompanhar isso. A Unicer, ou seja, eu, como disse, tenho uma reunião pedida, não à Unicer, mas uma reunião pedida ao Ministro da Economia. Quer dizer que, relativamente à Unicer, a Unicer, na reunião que teve com a Câmara Municipal de Santarém, disse que não tinha nada previsto para estes terrenos. Agora, o que eu lhe quero dizer, há entidades que já se dirigiram à Câmara Municipal de Santarém na perspectiva de poderem estar interessadas na Unicer, não é nosso, mandei falar com a Unicer, não sei se isso teve algum encaminhamento. Agora posso dizer que pelo menos já tive 2 unidades, mas só uma reunião connosco, que eu encaminhei para a Unicer, que estariam interessados na Unicer, não sei o que é que daí resultou. Dizer outra coisa, que é o seguinte, que disse há pouco em resposta ao vereador Jorge, que é: nós estamos a ver tudo o que podemos reverter sobre isto. Porque nós até podemos, se houver uma unidade interessada em reativar isto, nós podemos conceder tudo novamente, mas tudo o que nós demos e concedemos à Unicer, nós estamos predispostos a reverter a favor do município, retirar todos os benefícios que temos à Unicer. Acho que é inaceitável o que a Unicer fez relativamente aos trabalhadores e ao nosso Conselho. E, portanto, se houver algo que tenha que vir à reunião de Câmara, virá. O vereador Luís Farinha está a ver isso com o Departamento do Urbanismo e, portanto, eu acho que esse é o sentimento do nosso Conselho, é o sentimento dos vereadores, é o sentimento do Presidente da Câmara Municipal de Santarém, da Junta de Freguesia e de todo o nosso Conselho, e não iremos abdicar disto. Sr. Vereador, a questão da manutenção dos taludes, dizer que, como disse, nós estamos para contratar uma empresa para a manutenção de espaços verdes. No início do ano iremos fazê-lo. Nós tivemos um concurso que veio à reunião do Executivo em setembro. Nós não pudemos efetivar esse concurso porque tivemos, do ponto de vista da tramitação com a única empresa que concorreu,
não pudemos adjudicar quer dizer, nós podemos adjudicar, não podemos foi consignar, porque a empresa não seguiu a tramitação normal e, portanto, estamos limitados numa área de intervenção relativamente à questão dos espaços verdes. Sobre a questão... Esses espaços verdes, desculpe interromper, estão previstos nesse concurso? São vários, ou seja... Mas esses produtos no Vera, então, deixa-me dizer uma coisa que é o seguinte: o que nós temos nós vamos concessionar, nós temos todo o Conselho. O município de Santarém, no sua área urbana, tem 42 hectares entre jardins e áreas dentro dos loteamentos, são 42 hectares do nosso espaço urbano. Portanto, 42 hectares é muito. Nós, durante 3 anos, não tivemos possibilidade de ter empresas exteriores a fazer esta limpeza. O que acontece? Foi tudo com os nossos funcionários, que sabíamos que era manifestamente pouco. Agora temos possibilidade de o fazer. No final do ano tínhamos programado para, a partir destes 3 meses, ou seja, seria de outubro deste ano a outubro de 2016, termos uma empresa que grande parte desse espaço. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos afetar todos os nossos recursos depois aos restantes espaços. E claro que este espaço que está a referir está dentro dos espaços que nós temos como intervencionáveis. Portanto, não lhe vou dizer que é para uma vez por mês, não tenho esses dados aqui, agora todos os restantes. Nós temos temos como objetivo cerca de 10, 11 espaços que essa empresa irá fazer semanalmente. E isso, ou seja, também tem um pouco a ver com a imagem do nosso município, alguns serão grandes espaços, e a nossa empresa, os nossos funcionários irão trabalhar todos os restantes, irá ter que haver uma reafetação, que nós já temos programada, não a tenho aqui, para todos os outros espaços. Vereadora Inês Barroso, a intervenção da questão dos acampamentos, também quero dar aqui os parabéns, e realmente ainda há pouco tivemos o dia aberto dos nossos bombeiros municipais, que tive a oportunidade de verificar também o que foi lá feito por um agrupamento, e está realmente muito bonito no nosso espaço, no nosso Jardim da Liberdade. Obrigado. Os vereadores querem dar a palavra? Sr. Presidente, sim, a vereadora Susana, sim. A vereadora Susana ficou de... Sim. Se me permitisse, eu gostava de dar aqui alguns esclarecimentos. Boa tarde a todas e a todos. Estou a habituar-me a esta linguagem inclusiva própria do nosso Plano Municipal para a Igualdade de Género e, portanto, lanço o repto às colegas e aos colegas para que, doravante, todos façamos o esforço linguístico para passarmos do plano, do papel, à prática também no nosso discurso. Relativamente à questão que me foi colocada pela Sra. Vereadora Otília, dizer-lhe que, efetivamente, até ao momento, não fomos contactados pelo Conselho Português para os Refugiados para o alojamento de alguma das famílias. Na sequência do atentado de Paris, uns dias depois, tivemos uma reunião nas instalações do antigo Governo Civil com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que nos disse a todos os municípios o plano que está a ser elaborado para a distribuição das famílias que possam vir a chegar a Portugal. Portanto, se numa fase inicial havia apenas uma plataforma e o Conselho Português para os refugiados, com a necessidade de serem maiores as medidas de segurança, todo o processo passou a ser coordenado pelo CEF e o alojamento das pessoas vai ser feito de maneira gradual, mas também de acordo com o perfil e com as necessidades das pessoas que chegam a Portugal, encaminhando ou tentando fazer um encaminhamento adequado, quer ao escalão etário, quer às vezes até à própria profissão ou habilitações que as pessoas possam ter. Portanto, enquanto numa fase inicial Santarém e Sintra estavam apontados como municípios que poderiam ter condições para acolher imediatamente, esta nova estratégia, esta nova metodologia deixa-nos a todos na expectativa que a qualquer altura possamos ser contactados. Portanto, nós continuamos a trabalhar em parceria com o Conselho Português para os Refugiados o nosso plano de ação. As casas estão totalmente equipadas, a equipa está pronta para receber no dia em que nos disserem que eles irão chegar, mas não tenho qualquer outra informação que possa dar neste momento.
Relativamente àquela que foi a preocupação manifestada pelo Sr. Vereador Sérgio, eu realmente não consegui esconder, acho que deixei transparecer, através da minha expressão facial, o espanto que me estava a causar, não duvidando naturalmente da veracidade dos números que me estava a apresentar, mas que não correspondem de todo aos dados que nós tínhamos. Eu creio que está a falar de uma associação cívica que se chama Transparência e Integridade. E o facto de aparecermos com um índice 0 só pode ter uma leitura. É porque os elementos que nós mandamos possam não ter chegado em tempo útil antes do fecho deste relatório. Isto porquê? Porque a Câmara Municipal de Santarém, apesar de não ser obrigada a fazê-lo, como sabe, esta é uma avaliação privada, não é uma avaliação oficial, mas fê-lo porque naturalmente nós próprios também gostamos de para além da consciência do trabalho que fazemos e da noção clara da transparência que há na contratação pública, os números também são importantes e a sua leitura para nos situarmos relativamente aos outros municípios. E o facto de não aparecermos com o índice 0 pode única e exclusivamente ter essa leitura. Eu tentei, ainda aqui através do telemóvel, que os serviços me fizessem chegar a nota e a data em que nós enviamos os elementos solicitados, porque apenas um extravio de documentação, uma chegada posterior àquela que terá sido o fecho do relatório que traduz esses dados que aí estão, podem justificar a ausência de dados relativamente a Santarém, porque eles foram entregues, e tenho o maior gosto, se ainda chegarem antes do final desta reunião, eu pedi à doutora Catarina Maia a gentileza de tentar contactar o núcleo de contratação em fazer-lhes chegar esses elementos. Pois, como disse muito bem o senhor Presidente, relativamente àquilo que é a atuação do núcleo de contratação pública, é de facto um orgulho, porque nós recebemos o Tribunal de Contas e a EGF, convidamos o Sr. Presidente a revisitar-nos no decorrer deste ano, e temos um colega, o Dr. Carlos Fernandes, que coordena e que acompanha este nosso plano anticorrupção, que queremos que seja um plano dinâmico, que seja um plano com um contributo de todos e que realmente porque nos pautamos pela transparência, e esses números, e portanto esse relatório não reflete esse que é o trabalho do município. Quando o Sr. Presidente dizia que nós trabalhamos com duas plataformas, fazemos-lo efetivamente, e de tal maneira fomos pioneiros no que toca à área na contratação pública, que uma das empresas que trabalha connosco falo de maneira gratuita. Foi a título absolutamente gratuito que o fez com o nosso município, porque o município, através da CIME, contratou uma outra plataforma, porque estamos inseridos na comunidade, e a Gateway tem trabalhado connosco ao longo dos últimos anos, e pela importância do nosso município, e porque foi pioneiro aqui em toda a região e até no país, a título absolutamente gratuito, continuou a trabalhar connosco. Isto permite-nos o quê? Que empresários com menor agilidade no que toca à tramitação, ao manuseamento destas novas ferramentas informáticas e da plataforma, não inscritos, possam comprar por um valor residual, eu creio que são 50 euros, tenho medo de estar aqui a dizer algum número que não responda em absoluto, mas será mais ou menos este o valor que lhes permite aceder, comprar aquele pacote e poder concorrer. Isto porquê? Porque, precisamente porque nos queremos pautar em absoluto pela transparência, queremos que tudo passe a ser feito através desta plataforma, através da contratação pública, correndo os constrangimentos que o Sr. Presidente diz, que ficamos com alguns concursos desertos,
porque a complexidade e esta inabilidade que muitos de nós ainda temos com os novos instrumentos informáticos arredam às vezes as empresas do concurso. Posso, a título de exemplo, dizer-lhes que para a vedação do campo da feira, tive que reunir pessoalmente com um dos empresários e pedir-lhes quase por favor para se candidatarem, porque não tínhamos fornecedor para as vedações existentes. E uma das dificuldades é precisamente fazermos através da plataforma. Portanto, fique tranquilo, eu própria, relativamente a isto, fiquei surpreendida, mas estou absolutamente tranquila porque é efetivamente um setor onde eu sei que as coisas funcionam muitíssimo bem, de forma completamente transparente e que a qualquer altura, qualquer um de vós, qualquer município, enfim, qualquer cidadão pode ter acesso a toda a informação. No final da reunião, se assim o entender, posso mostrar os dados que foram enviados em tempo, creio, para esta Associação Cívica. Deixe-me dizer uma coisa que é o seguinte, que também, e não temos problemas nenhums em dizê-lo, quando trouxemos aqui à reunião de executivo as atividades de animação e apoio à família, que foram empresas do nosso Conselho que nós fizemos ajustes diretos, nós tivemos que dar algum apoio a algumas entidades para poderem concorrer às plataformas. Porquê? Porque se não o fizéssemos, os concursos ficariam desertos e teríamos que realmente concorrer a empresas fora do nosso Conselho. Mas também, se nos vierem apontar o dedo sobre isso, nós assumimos isso claramente que o nosso departamento de núcleo de contratação deu dicas a essas entidades, ou seja, explicou como é que elas deveriam concorrer para estarem presentes. Porque se não pudessem inscrever, se nós não o trouxéssemos, provavelmente hoje teríamos empresas fora do Conselho a trabalhar connosco. E nós optámos por ser empresas do nosso Conselho a fazer. E a vereadora Susana sabe, a vereadora Inês e a vereadora Susana sabem isso perfeitamente. Muito bem. Vereador Sérgio. Sr. Presidente, eu não levanto nenhuma inquietação a respeito da forma como funciona o Departamento de Contratação. Quer dizer, não é isso que me tira o sono. Também não me tira o sono a circunstância de poderem ter chegado dados fora de tempo e, portanto, não serem considerados nesse índice. Menos ainda me preocupa o facto de ser o tal 115º lugar em termos de ranking, que é, de facto, o primeiro terço no contexto dos municípios portugueses, e também não é isso que me preocupa. A preocupação que eu gostava aqui de sublinhar é que esse indicador não tem evolução. E que, portanto, não tivessem chegado dados nesta última interação com a Associação Cívica, eu percebo, é uma resposta plausível. No ano anterior, o índice marcou-se também em 0. E no ano anterior desse, marcou-se em 7 pontos possíveis em 100. E, não tendo eu nenhumas inquietações quanto ao funcionamento do Departamento de Contratação, faltará a dar mostras públicas, a tal transparência que é aqui devida, pelos vistos não se consegue entender com a Associação Cívica de Transparência. Já agora, este estudo é feito com base na consulta da informação que é pública, através das plataformas eletrónicas, nomeadamente os sites municipais. E, portanto, não estou a ver porque é que eles, em 307 circunstâncias, têm facilidade em aceder à informação. Não, em 7. Porque é que em 307 circunstâncias não têm dificuldade em aceder à informação. E no município de Santarém, as tais duas plataformas eletrónicas não são transparentes para que a Associação Cívica imagino que eles foram só uma plataforma e não foram às duas. Pode estar aí uma das respostas. Sr. Presidente, marca 0 sucessivamente. Não tem evolução esse parâmetro. Deixe-me só terminar com outro elemento. Eu já respondo. E finalmente, mas também por isso, é porque isto é feito com base na informação que é pública. Portanto, eles não precisam de interagir com o município. Se a informação está pública e está disponível, eles aplicam uma grelha de critérios e estabelecem a medida desses indicadores. Volto a dizer que o ranking obtido é o menos interessante. Portanto, não se fixe nisso, porque é verdadeiramente o menos interessante. Mas uma coisa deve tomar como boa, é que, na verdade, os municípios estão empenhados nesse trajeto. Portanto, há uma melhoria evidente e nós temos internamente a obrigação de melhorar os nossos procedimentos. De outro modo, o ranking, o tal índice, se alguém o valorizar, vai-se degradar por circunstâncias naturais, enfim, só pela mera inércia e passagem do tempo.
Finalmente, eu percebo que este ano haja registro de uma interação, sim, porque, do ponto de vista da Associação Cívica, a Câmara Municipal de Santarém não respondeu ao contraditório. Portanto, terão vindo elementos que não foram respondidos ou respondidos fora de tempo. E eu admito que isso possa justificar aquele zero. Mas o mais não me tira ao sono. Nem o plano de corrupção, não invoquei isso aqui, nem as práticas estabelecidas, faltará ser mais transparente para o exterior. Mas nós queremos dizer Muito obrigado. Porquê? Porque também as entidades, e agora antes de passar ao vereador Celso, quero dizer que também nos agrada termos reuniões com entidades que nos vistoriam e elas elogiarem a transparência, nomeadamente a DGAL, a IGF e tudo isso. Ou seja, eu costumo dizer uma coisa que é o seguinte, e isto se calhar não foi, já vem do anterior executivo, o município de Santarém era município de plano 2 e foi ao plano 1 do ponto de vista do saneamento. Foi o Presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves, que disse assim, nós estamos doentes, temos de nos curar de uma vez. Com os resultados, e estávamos numa altura de uma campanha eleitoral, que eu se tivesse ido ao plano 2 era muito mais brando, essencialmente numa coisa, não teria que enviar relatórios para a DGAL, não teria que inventar uma série de relatórios, ou seja, era na tramitação com as entidades. E eu achei por bem, com os meus textos, e não, se nós temos que melhorar, se temos que ficar bem, vamos assumir que temos que ter um relacionamento com essas entidades. Claro que eu também às vezes acho que as entidades exageram, mas vamos tramitar, olhá-los olhos nos olhos e enviar-lhes os relatórios, eles vão nos responder, sem medo nenhum. Portanto, claro, podemos não concordar, eu tenho argumento para eles apresentam-se, eu tenho argumento para responder a 200% do que argumentam. Agora, tivemos essa preocupação. Do ponto de vista das plataformas, temos esse cuidado. Do ponto de vista do plano anticorrupção, para mim é ponto de honra, porque eu vou dizer uma coisa, porque nos traz alguns constrangimentos do ponto de vista da celeridade dos processos, porque temos uma tramitação que nós pusemos ao nível da nossa norma de controle interno, que nos traz alguns constrangimentos, que se vocês forem perguntar à maioria dos municípios, e aí que faço o desafio do distrito, vão dizer assim, nós até X limite é só uma empresa e está aí com o Presidente de Faz. Não, nós aqui é sempre 3. Só em caso de uma derrocada, uma enxurrada, não sei o quê, é que temos no nosso plano que isso está. E dizer uma coisa que é o seguinte, eu também li esse plano. Nós, provavelmente, a Francisca Vereadora disse que não temos enviado a documentação. Nós enviamos, isso eu tenho certeza. Pode não estar considerado, mas também quer dizer uma coisa, eu li uma parte desse relatório, não li tudo, mas li na Comunicação Social, também vi lá um paralelismo que dizia o seguinte, parece que os municípios, quanto mais habitantes têm, menos transparência têm. Não sei se leu isso também na Comunicação Social. Porque o que é que quer dizer? Que também esse estudo tem que ser afinado. Porquê? Porque houve uma coisa que ressaltou, que era os municípios quanto maiores eram, menos transparência tinham. Isto foi feito por um jornal, já não recordo se foi público, JR, DN, ou seja, como deve calcular, foi informação circula e o nosso clipping apanha tudo isso. E dizia um deles que o estudo também tinha que ser, se calhar, verificado em alguns aspectos, porque é uma coisa que estava a ressaltar. O município quanto maior era, menos transparência, o que eu também não acredito. Portanto, não, mas o zero, ou seja, estamos aqui a dizer, portanto, mas há uma coisa que é o seguinte, e isso todos nós sabemos, e o Sr. Vereador sabe isso muito bem, há uma coisa que existe, felizmente, há uns anos atrás, e eu faço esse desafio, que é base.gov, todos conhecem, vão ao base.gov e vejam se não estão lá os nossos concursos. Vejam, portanto, se não está lá zero, eles podem ir ver, e também estranho uma entidade cívica dizer que temos zero nessa comunicação, porque se eu for ao base, e eu muitas vezes vou ao base, que é uma coisa que os senhores podem dar esse trabalho, a oposição pode ir ao base, ver os concursos que nós lá temos. Eu faço esse desafio a todos vocês, aos funcionários, aos jornalistas. Vão ao base.gov. Estão lá os nossos concursos todos. Porque nós tramitamos desse aspecto. Ou seja, é uma plataforma que ainda bem que existe, eu concordo com ela, e os nossos concursos são lá porque nós seguimos essa determinação. Agora, se essa entidade cívica foi lá ver, e o que recordo aqui, a primeira vez que ela apareceu há 3 anos, nesta mesma reunião, todos nós desvalorizámos aquilo, que era uma entidade que ninguém sabia porque é que ela existia, porque tem citado sucessivamente alguma importância àquilo. Agora, nós para o próximo ano garanto-lhe uma coisa, vamos ver todos os itens que eles querem e vamos responder logo à primeira. Nós respondemos. Claro, não consideraram, mas, portanto, completamente descansados sobre isso, porque, e digo, vão ao base.gov, está lá tudo. Portanto, nós não fazemos isso e o nosso plano anticorrupção está plasmado no nosso site, podem ver, se quiserem, vamos fazer uma coisa que é o seguinte, se calhar, não sei se não fazemos, na prestação de contas, se calhar vamos fazer uma coisa que é o seguinte, vamos enviar todos os nossos relatórios do plano anticorrupção, que é para dar também aqui uma coisa, porque nós temos dados sinais ao longo dos últimos anos, fizemos aqui uma coisa que fomos pioneiros, que é, em setembro, trouxemos pela primeira vez
pela primeira vez, o relatório semestral das contas do município de Santarém. Isso nunca foi feito, não é exigido por ninguém, mas para que todos nós, executivo, que estamos com pelouros, pudéssemos ter um acompanhamento das contas do município, mas também para os senhores vereadores da oposição ser feito, e foi elogiado por toda a gente, e foi à Assembleia de ser, e também vamos colocar esses dados, porque eu acho que isso é importante para todos nós, para todos termos um conhecimento geral também isso. Vereador Celso. Sr. Presidente, eu só 2 alertas e clarificações. Um primeiro ponto relativamente à Unicer. As questões da Unicer dividem-se nos fundos, como o Sr. Presidente referiu, nas instalações existentes e nos terrenos. Eu queria só deixar aqui um alerta que, relativamente aos terrenos que hoje não estão edificados, a lei prevê ela mesma, tem um prazo muito curto, caso eles não sejam edificados, que revertam para solo rural, ou seja, deixa de possibilitar a sua urbanização. Pronto. Isso é uma questão relativamente à Unicer. Relativamente à classificação ou não classificação do centro histórico, é pena que o PSD não tenha feito essa discussão a priori, mas pronto, já é positivo que agora o façamos a posteriori. Agora, o que nós estamos todos de acordo é que o centro histórico tem que ser qualificado. Se é qualificado com o centro histórico todo classificado, ou só parte, ou porque a grande parte dos monumentos do património existente já têm as zonas de proteção, portanto, já têm que ir à DGPC obter parecer obrigatoriamente, mas acho que essa discussão se faça, infelizmente faz-se só a posteriori, mas que se faça. Agora é importante também questionar a DGPC sobre algumas atitudes dela, porque distinguir as questões opinativas da DGPC e as questões legais da DGPC. Muitas vezes isto acontece no contacto com as entidades. E, portanto, quando a DGPC opina que não concorda que a janela seja assim, nós, Câmara, entre aspas, temos que lhe perguntar se isso é legal ou só uma opinião. Portanto, há que ter também uma posição de alguma força relativamente ao contacto e às reuniões da DGPC, porque eu, técnico, posso concordar ou não concordar, mas isso é legal ou não é legal? Ou onde é que isso está escrito em termos legais? E a Câmara tem que confrontar frontalmente a DGPC com algumas atitudes que não podem ser opinativas, mas têm que ser legais. Obrigado. Dizer o seguinte, sobre a questão dos fundos, temos essa relação, temos isso identificado, a questão das relações também, a questão dos terrenos, isso mesmo, há deliberações que nós estamos a ver, porque algumas delas nós achamos que já caducaram, é isso que... Só um apontamento, independentemente, a lei atual diz que reverte mesmo... Não, mas é isso que estamos a fazer, ou seja, mas o que eu quero ver é que, no início, em janeiro, o que eu quero trazer à reunião, ou seja, se não tiver que ter essa necessidade de trazer uma deliberação, dizer, olha, isto como já caducou, ou que foi, não há necessidade, mas se houver alguma dos apoios que o município de Santarém deu nos últimos anos à Unicer, nós, em janeiro, vamos fazer uma deliberação a reverter esses apoios. E terão que ir à Assembleia Municipal, porque alguns deles foram à Assembleia Municipal. É isso que eu quero dizer. É isso que está a ser visto, porquê? Porque nós não podemos compactuar com apoios sucessivos e depois, olha, vamos embora, já está e não temos nada a ver com isso. Portanto, e depois o que acontece? Um terreno que valia X, por causa dessa deliberação que nós temos, vale Y. E eles ainda ficam, para além dos fundos comunitários, com uma valorização de um terreno por via de uma deliberação nossa. E nós iremos reverter, caso isso exista, ainda não tenho esse por efeito. Se caso isso exista, na questão da plataforma, eu acho que isso ainda está, mas pode ter caducado. Na questão da plataforma é obrigado, mesmo que haja inércia por parte da Unicer, é reverter isso. É obrigado a reverter isso. É isso que, a ideia que nós temos também, mas estamos a apurar isso, porque nós também não queremos estar aqui, mas o que eu quero dizer é, em janeiro, essa informação há de vir ao nosso município, dizer assim, olha, esta reversão será feita, esta liberação vai ser revertida. Porquê? Porque, como eu estou a dizer, uma coisa é termos um terreno que é rural, não vale nada, ou ter um terreno que, do ponto de vista tem uma plataforma logística aprovada, tem isto aprovado, que vale um Y, e nós não queremos que esse Y lá esteja, queremos que valha X. E isso será feito, o vereador já alertou por isso, o vereador Luís Farinha também falou nisso em reuniões, e portanto isso será feito. Muito bem. Entrando no período da ordem do dia, de Rita de Sousa Calouro e Inês de Sousa Magalhães, informação prévia, questão do edifício. Sr. Vereador, a palavra. Ao Sr. Presidente, fico preocupado. E nós, Partido Socialista, em relação à informação presente aqui à reunião de Câmara, não estamos em condições, perante a informação existente, de ter qualquer posição favorável sobre a informação técnica. E eu alerto isto porque isto é uma informação prévia que o município pede, e como informação prévia que é, nós, Câmara, devemos informá-lo na totalidade das condicionantes que existem
para que ele possa ou não possa efetuar a sua pretensão. Isto posso acreditar que seja uma gralha, seja uma omissão por alguma questão de facto, mas esta zona que nós estamos a falar, ou que a informação prévia incide na área do plano de urbanização da envolvente à Estrada Nacional 13 e 114, não sei se o termo é exatamente este, mas, portanto, junto à Capela de São Pedro. Não sei se estão todos situados no local, e que tem um largo, que é o Largo de Chafariz, e que tem uma zona sem saída, para o lado norte, e esse plano, nessa área, tem previsto uma via local proposta. A informação prévia, a informação técnica, não refere nada sobre isto. Ou seja, no mínimo, esta informação técnica tinha que vir aqui à reunião de Câmara com o instrumento de gestão em vigor, que é o plano de urbanização, e com a parcela e o edificado sobre esse instrumento de gestão, para que nós todos sejamos clarificados sobre a posição a adotar sobre isto. Porque nós, quem fica, portanto, tanto o Executivo como os restantes vereadores, não podem estar a tomar uma posição se as questões não são claras. E, efetivamente, no âmbito desta área, eu trago aqui um excerto do plano de urbanização que está em vigor, que é este tracejado aqui a vermelho, que é a via que une o loteamento que já lá está por trás do Girão, a via proposta do Girão ao Largo do Chafariz, e esta via, à partida, atravessa a parcela do proprietário, do proponente da informação prévia. Mas isso vai ter aquele entroncamento da antiga estrada? Vai ter ao Largo de Chafariz da Estrada Nacional. Portanto, esta é uma via proposta no plano. E o do plano está em vigor. Isso terá que... Pronto, eu acredito que seja uma falha, mas eu acho que nestas situações a parcela cadastral do limite vetorial, posto aqui sim, e nós conseguirmos perceber claramente onde é que isso fica, se atravessa, se não atravessa, é a única forma de nós clarificarmos esta situação em termos técnicos. Obrigado. Sr. Arquiteto Paulo Cavasso. Boa tarde. Bem, eu penso que nesta altura não deve haver dúvidas. Os serviços técnicos têm acesso a informação privilegiada, acedem ao WebSIC, que tem uma plataforma que permite esclarecer qualquer tipo de dúvidas. Se o colega informou, que fez a informação, avaliando os instrumentos de planeamento em vigor, obviamente que ele está esclarecido, não há o perigo de fazer colidir a pretensão com qualquer instrumento de ordenamento do território, para o caso deste plano de urbanização. Portanto, eu dou como certo que o sítio da implantação não compromete a execução do arruamento, se assim se pode dizer. Portanto, para estar em avaliação é porque já há legitimidade para se decidir. Permito, Sr. Presidente. A informação técnica é omissa em relação à via. E o terreno é, no mínimo confrontante com a via local proposta. No mínimo é confrontante, porque a via local vai dar ao largo, e o largo está a norte a parcela está a norte do largo, certo? A parcela está a norte do largo. Portanto, se a parcela está a norte do largo e a via liga com esse largo, portanto, no mínimo conflitua com o terreno, atravessa o terreno. Pronto, é assim, eu não fui confirmar, mas tenho a certeza que o colega fez a informação e certeza que dispôs de toda a informação necessária para concluir que não está completamente. Sr. Presidente, eu posso só dar uma sugestão. O que nós precisávamos era só esta planta, com a área da parcela, aqui sobreposta, com a edificação, para ver se atravessa ou não atravessa. Porque à escala que isto está... Mas isto é junto à igreja do... À capela. Por trás. Mas esse aí e no viaduto volta-se à direita para aquele largo. Sim. E depois esse largo não tem saída atualmente, mas o plano de urbanização tem uma via proposta que vem dar a esse largo. Eu estou a dizer isto porque estou com bastante segurança. Uma razão simples. Não é o primeiro pedido de informação prévia que é aprovado para este lugar. Portanto, é provável que se o anterior também foi aprovado, certo. Isto não deve ficar comprometido. Mas a questão não é essa, a questão é que vocês têm a segurança, mas quem está deste lado tem que ter a segurança também. E, portanto, só se a informação técnica não tem, sequer é omissa relativamente a esse ponto, tem que ser clarificado se abrange ou se não abrange, é a nossa opinião. Fez a avaliação dos elementos que são fundamentais para a tomada de decisão, se está conforme ou não conforme o plano de urbanização. Ele, de facto, levanta
uma série de considerações e tem alguma dificuldade em implementar algumas das questões previstas no plano de urbanização, porque os índices são aplicados a zonamentos e aquilo é uma parte do zonamento. O entendimento do técnico, não entender bem, se é possível cumprir, portanto, dentro desse zonamento, em todas as parcelas, os índices, o somatório de todas as parcelas compreende os índices também. Portanto, não parece que seja mal. Não estamos aqui a falar de índices, estamos aqui a falar de uma situação ser clara e para nós podermos decidir em consciência. É só isso. Portanto, aqui o que se pode dizer é, se foi apresentado uma proposta de decisão favorável, dizendo que cumpre os parâmetros urbanísticos preconizados no plano de urbanização, que não há contingências aplicáveis, além daquelas que estão expressas na informação técnica. Não vejo... Nós solicitamos a clarificação desta situação, Sr. Presidente. Eu acho que se há essa questão, não quero que fique aqui dúvidas sobre esse aspecto. Sr. Arquiteto, podemos juntar mais alguma informação sobre isto, nomeadamente o que o Sr. Vereador está a solicitar? Tudo aquilo que nós tivermos, vamos juntar. Pronto, eu não quero que fique isso, ou seja, para mim parece um assunto completamente pacífico. Eu acho que a justificação que o arquiteto Paulo Cavazo estava a dar é suficiente, mas se os senhores vereadores acham que querem ser mais explícitos nesta matéria, há matérias que eu acho que não haverá essa necessidade, nesta também não quero que fique esse não. O Sr. Arquiteto irá fazer chegar essa informação e juntar essa nossa informação. E, portanto, eu retiro este ponto para que seja votado na próxima reunião. Muito bem. Da Associação de Estudantes, eu penso que do ponto 2 ao ponto 5 podemos votar em conjunto. Para a ata vou ler as entidades que estão aqui presentes: a Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem de Santarém, da Associação Recreativa e Cultural Alqueirão do Rei, de Centro de Convívio e Cultura de Termeza e Carveira, do Grupo de Danças e Cantares Ribatejanos de Santarém. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 6, alteração número 16 ao orçamento de grandes planos do plano. Ponto 6, vou escalar a palavra. Sr. Vereador, faça favor. Relativamente a esta questão, há aqui duas questões que queria levantar. Sim. Uma tem a ver com qual a razão do aumento da despesa com a cobrança de receitas, apesar do seu valor ser diminuto, mas há aí um aumento de 15 mil euros, e saber se havia possibilidade de explicar qual era a razão deste aumento de despesa com a cobrança de receitas. A outra questão, tendo em conta que não foram utilizados os empréstimos do BES, que já foi, e do Montepio, tentar perceber porque é que não foram utilizados, tendo em conta que existem, e sabe-se que existem algumas dívidas a fornecedores por parte da autarquia. Muito bem. Você está a dar a palavra? Só dizer o seguinte, sobre essa questão dos 15 mil euros, não tenho esse monte, não tenho isso agora. Sobre a questão dos empréstimos do BES, nomeadamente do Montepio, é dizer o seguinte: como devem calcular, nós, através disto tem a ver com o saneamento financeiro que nós tivemos, nós do Montepio tínhamos um montante que nós não utilizámos, cerca de 500 mil euros, e do BES houve uma parte que não utilizámos, e passo a explicar porquê. Como devem calcular, até a aprovação do PAEL, porque isto decorre da aprovação do PAEL e do saneamento financeiro, até essa aprovação nós tínhamos algumas ações em tribunal e algumas injunções que nós pagámos, ou seja, nós recebemos dinheiro depois do PAEL que estava relacionado com estes empréstimos, que já tínhamos pago entretanto. E também, quando a negociação e do pagamento a estas entidades, nós conseguimos em acordos baixar alguns juros. E como nós tínhamos pagamentos de juros a fazer e pagámos menos juros, ou seja, não foi preciso utilizar a totalidade destes empréstimos. Não sei se estou a fazer entender. Portanto, a questão foi esta, ou seja, nós, do ponto de vista, já tínhamos pago algumas situações que no PAEL estavam expressas e também, como negociámos juros, não foi preciso pagar tanto juros. Quer dizer que nós, com o PAEL e com o saneamento financeiro, poupámos cerca de 600 mil euros em juros através de negociação, e eu acho que isso também é importante. Então, nós não utilizámos tudo, porque na negociação imediata com os fornecedores não pagámos cerca de 600 mil euros em juros. E, portanto, isto agora...
E os 15 mil, estou-me aqui a dar nota, Sra. Vereadora, que é para a autoridade tributária que temos esse pagamento para fazer. Portanto, era da senhora Vereadora, não tinha isso. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade a alteração. Ponto 7. Nomeação e fixação da remuneração dos titulares de órgãos sociais da empresa Águas Municipais, da empresa Águas de Santarém. Os vereadores querem usar a palavra, quer dizer que eu neste ponto não voto. Alguém quer usar a palavra? Ponto 7. Não havendo. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com 5 abstenções e 3 votos a favor. Eu não voto porque faço parte da... Eu posso votar. Não, pode sim. Do ponto da tua verdade é nomeada só para votar, ou seja, eu é que sou o representante disso. Portanto, eu não posso votar, portanto, aprovado com 3 pontos, com 3 votos favoráveis. Ponto 8. Constituição e designação da equipe multidisciplinar de acordo com o artigo 12 do Regulamento de Serviço do município de Santarém. A Sra. Vereadora Inês Barroso quer dar alguma nota? Eu acho que deveria só dar uma informação sobre isso. Relativamente a este ponto, cumpro-me informar que a equipa multidisciplinar de ação para o ambiente são equipas que têm, portanto, uma duração que é fixada, não tem que ser 3 anos, podem ser 4, podem ser 5, depende do que o Executivo entender, mas que são equipas multidisciplinares que reúnem, portanto, técnicos de várias áreas para desenvolver, sobretudo, projetos estruturantes para o município. E finaliza o prazo da atual equipa, finaliza no final. Termina agora a 31 de dezembro, no final do ano de 2015, e, portanto, há que assegurar havia que assegurar a continuidade da presente equipa, a prorrogação do seu funcionamento, ou criar uma nova que desse resposta aos projetos estruturantes que o município entende serem necessários para o concelho. Analisadas todas as hipóteses, optámos em trabalho conjunto propor ao Executivo a prorrogação do funcionamento da presente equipa, porque dos 3 projetos estruturantes que a constituição da equipa tinha anteriormente, há 2 que têm que continuar, porque são projetos, um deles com objetivos para atingir até 2020, outro com objetivos também que resultam da assinatura do Pacto de Autarcas com entidades europeias, e, portanto, há 2 destes projetos estruturantes que têm que ser mantidos, e foram concebidos outros 2 projetos estruturantes para dar resposta a outras solicitações ou outros projetos, outras atividades e ações que têm sido identificados como necessários para o nosso concelho. Portanto, o que ponho à consideração dos senhores vereadores é a prorrogação desta equipa atual, a equipa multidisciplinar de ação para a sustentabilidade, mantendo-se os elementos que neste momento a integram, mantendo-se a sua coordenadora e mantendo-se também o estatuto remuneratório da coordenadora da equipa atual. Mais algum esclarecimento? Estou ao dispor. Se fosse o vereador. Posso? Sim, sim. A primeira questão tem a ver com uma informação, a informação 39P, diz que decorridos 3 anos, apresentando um relatório fundamentado acerca dos resultados alcançados e tendo em conta que estamos perante uma prorrogação desta situação, supomos quando da Constituição tal obrigação foi estabelecida e por isso perguntamos se em relação aos últimos 3 anos foi feito ou não algum relatório de avaliação. Pronto, essa é uma questão. Depois surge na informação 24P que a prorrogação produz efeitos a 1 de janeiro de 2013. E a questão que se coloca, sim, na informação 24P, produz efeitos a 1 de janeiro de 2013. Porquê? E porquê agora que surge esta proposta? Tem uma durabilidade de 3 anos. 2013, 2014, 2015. 2013 todo, 2014, 2015. Portanto, termina no final deste ano. Certo, mas estamos a aprovar uma proposta que diz que produz efeitos a 2013. E porquê é que só surge agora esta situação? É na informação 24?
Não, eu penso que... Pode haver aí algum engano. Não, deve haver aí alguma leitura. A 24P é que está neste momento em vigor, que era... É que está em vigor. A 24P é que está em Sim, vigor. e porque é que aparece aqui? Era só para consubstanciar a criação desta... É para dizer que nós já tínhamos essa... Ok, há só uma interligação com o que já existia. Certo. É para dizer que já existe desde 2013 que temos esta equipa multidisciplinar. Da nova produção. Depois agora a questão que se coloca é relativamente ao relatório. O relatório foi entregue, quer em formato de papel, quer em formato digital. Eu vou diligenciar no sentido, eu pensei que até tinha integrado os documentos que teriam sido enviados aos senhores vereadores, mas teremos todo o gosto em enviar o relatório a todos os membros do Executivo. É pelo IUCEND, pronto, vai-se mandar então por e-mail para todos os senhores vereadores. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com 4 abstenções. 4. Não, também, que são 4. Aprovado com 4 abstenções. Muito bem. Ponto 9. Sra. Vereadora, quer dar uma nota sobre este ponto? Ponto 9. Subsídios de estabelecimento de ensino. O ponto 9. Era para ter retirado este ponto, não era? E eu esqueci, eu também. Pronto. Eu já tinha comunicado à senhora chefe. Mas entretanto, fiquei-lhe a dizer pronto, que e este no início ponto, da reunião eu também, não, mas tínhamos a ver, a doutora Catarina tinha-me dito e eu também me esqueci. Peço desculpa. Portanto, o ponto 9 é para ser retirado. Ponto 9. Sim. Muito bem. Cemitério dos Capuz, ponto 10. Alegado gavetão, pedido de pagamento em prestações, alguns senhores causados da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 11. Ocupação de via pública, sendo cotada relativa à Aldeia da Ribeira. Isto é uma retificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12. Maria de Fátima, delegado de anulação de valores de faturas 2010, 2011 e 2012. Um dos vereadores quer dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 13. Ocupação de via pública, cessação de direito de ocupação de via pública com quiosque, Fernando João Governo Duarte. Algum dos senhores quer dar a palavra? Sim. Relativamente a este ponto, fiquei com algumas dúvidas por falta de documentação, porque diz que no sentido de ser feita a sessão por ter sido notificado e não haver resposta. A questão que se coloca é que não aparece nenhum documento da notificação. Que tipo de notificação é que foi feita? De facto, não aparece. E como surge 2 quiosques, qual era a dúvida ali relativamente ao quiosque? Se é o quiosque da venda dos jornais, se é o quiosque de trás, daquele da venda das flores? Não, o único que é nosso é o das flores. É o das flores. O outro não é nosso, o outro é privado. Pronto. E a questão que se coloca é, como falta aqui documentação, não justifica. Que tipo de notificação foi? É notificação, é informação normal, ou seja, nós temos essa notificação, ou seja, os serviços que já não juntaram, mas a notificação não veio. Para estar aqui é porque foi feita, não é? Sim, não tinha dúvida, mas é que tipo de notificação? É informação escrita, via postal, e carta registada. Mas a questionar o quê? A questão que se coloca é essa. Ou seja, questionar não, já é a comunicar. Pois, mas como não veio o documento, por isso é que eu... Muito bem, mas, Sr. Vereador, eu não vou... Pedir ao serviço muito rapidamente para eles... Não temos problemas. Podemos fazer chegar mais formas. Para os serviços estarem a dizer que notificaram, porque notificaram, percebe? Portanto. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade, mas dizer que não podemos fazer chegar também ao Sr. Vereador depois uma cópia da notificação que foi feita. Ponto 14, anulação de faturas, tarifas de solos urbanos, empresa Miarte. Os senhores causados da palavra não foram encontrados, ou seja, que justificassem a emissão. Portanto, isto muitas vezes acontece e nós estamos a fazer, já disse aqui numa última reunião, muitas vezes as entidades solicitavam, nós ficávamos com a intenção da notificação, era emitida a fatura, mas depois o serviço não era prestado. E como não foi prestado, mas aquilo deu origem depois a uma requisição, mas o serviço não foi prestado. E nós estamos a fazer esse levantamento e, como já disse, em 2016, não só nesta área como noutras, também vamos limpar algumas dessas situações. Ponto 14, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15, habitação social, Bairro Carlos Gulbenkian, um pedido de anulação de dívida. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16, habitação social, Rua Comandante José Carvalho,
Isto também é uma proposta de atribuição de habitação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 17. Habitação social. Proposta de atribuição de habitação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Peço que agora vou para o 18, não é? 18. Habitação social. Proposta de plano de pagamento de valores em dívida. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 19. Habitação social. Rua Comandante José Carvalho, lote 2, segundo esquerda, Val Destacas, proposta de atribuição de habitação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto de vista. Proposta de implementação de lugar de estacionamento reservado à operação de cargas e descargas e condicionamento de acesso a veículo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 21. Proposta de escolha de procedimento de ajuste direto para a aquisição de combustíveis rodoviários, gás propano e a granel e lubrificantes. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 22. Proposta de escolha de procedimento de ajuste direto para a aquisição de energia elétrica no âmbito do acordo quadra central da CIMLT. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 23. Proposta de adjudicação da geração de energia elétrica do âmbito do procedimento de ajuste direto para ao abrigo do acordo quadro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Dizer que estes eram os 2 pontos que tínhamos para a reunião ser hoje a esta hora, porque agora e a extraordinária de dia 28 também está relacionada depois com este processo. Estamos aqui no limite dos prazos. E para conhecimento, ponto 28, acompanhamento do PAEL, isto é o normal. Estamos a escalar da palavra. Público, hoje não temos. Relativamente à próxima reunião, dia 28, a reunião dia 28 estava previamente marcada, como se devem recordar, em novembro, para as 15 horas. Se houver a possibilidade, eu nesse dia, de alterarmos para outro horário, eu também vou fazer chegar isso. Os senhores dava-lhes, terá que ser mesmo no dia 28, eu não sei se poderemos fazer mais tarde, mas tentar dentro do dia 28, se calhar estender um pouco até mais tarde. É isso que ajudava, a vereadora Otília há pouco disse-nos isso. Pronto, eu vou ver isso com a documentação e fazer-vos chegar. Ou seja, fica pré-agendado. 17, 18, se calhar 18 horas já poderia ser. Pronto. Muito bem. Então, estou por terminado esta nossa reunião de